Olá, alma que busca. Você já sentiu que o sono não é só descanso, mas uma travessia? Que ao fechar os olhos, algo dentro de você se abre, ou tenta se abrir, para um espaço maior. Um lugar onde o tempo se dissolve, onde a vida e a morte parecem conversar num silêncio profundo. O sono é mais que um estado físico. É um portal sutil, uma passagem entre a matéria e o espírito. Mas nem todos têm a coragem de atravessar esse portal plenamente, porque ele revela aquilo que o ego mais teme, a própria eternidade. O ego, essa pequena voz dentro da mente, gosta de controlar, gosta de delimitar o que existe, o que é possível e o que é real. E a ideia da eternidade, de um além sem fim, é um convite ao caos para ele. Por isso, quando você se aproxima do sono profundo, desse portal da alma, o ego pode reagir. Cria bloqueios, resistências, dúvidas. É como se uma porta se abrisse lentamente. Mas o ego se encolhe, com medo do que pode encontrar do outro lado. Essa resistência é comum e profundamente humana. Mas o que acontece quando você encontra coragem para atravessar? Quando aceita o mistério do sono como uma verdade sagrada? A neurociência moderna investiga o sono há décadas e já compreende que ele é um fenômeno complexo, dividido em múltiplos estágios, cada um com funções específicas para o corpo e a mente. Mas além da restauração física, o sono profundo também parece atuar como um portal natural para estados de consciência expandidos. Nesses momentos, nossa percepção vai além do corpo físico, das limitações do tempo e do espaço. Pesquisas com imagens de ressonância magnética e monitoramento das ondas cerebrais mostram que durante o sono REM e em certos estados, entre o sono profundo e o despertar, o cérebro ativa regiões ligadas à memória, emoção e processamento simbólico. É nesse limiar que os sonhos ganham força e significado, e onde, para muitos, a alma pode emergir para experimentar outras dimensões. Esses fenômenos sugerem que o sono não é um simples desligamento, mas sim um estado de transição, uma ponte onde a alma se conecta com realidades sutis. No entanto, essa ponte nem sempre é atravessada com facilidade. O ego é, em sua função, um mecanismo de sobrevivência e controle. Ele estrutura a realidade para que você possa agir e se adaptar ao mundo físico. Mas diante do insondável, como a ideia da eternidade e do desconhecido, ele reage com medo. Quando o sono profundo começa a abrir essa porta para a alma, o ego pode sentir-se ameaçado. Ele cria resistências internas para proteger a identidade construída, para evitar o que chama de perda do controle. Essa resistência se manifesta de várias formas: insônia, ansiedade, sonhos perturbadores, sensação de desconforto ao adormecer, pensamentos acelerados na hora de dormir. Em muitos relatos espirituais e terapias de regressão, essas manifestações são interpretadas como o ego lutando para impedir que a alma atravesse plenamente o portal. Essa luta é simbólica do medo que a mente tem de encarar sua própria natureza eterna. Mas a alma, por sua vez, sabe que atravessar esse portal é essencial para a cura, para a expansão, para a libertação. Imagine uma porta antiga, pesada diante de você. Ela parece brilhar com uma luz tênue, convidativa, mas ao mesmo tempo desconhecida. Você sabe que do outro lado há paz, conhecimento, o que seu coração anseia. Mas a porta está entreaberta, e para entrar, é preciso coragem. Essa é a metáfora que muitos terapeutas e mestres espirituais usam para falar sobre o sono como portal da alma. A alma está ali, esperando você atravessar. Mas o ego hesita, tem medo de perder o que conhece, mesmo que isso seja uma ilusão. Só aqueles que se rendem ao mistério e aceitam a vulnerabilidade conseguem passar. E ao atravessar, descobrem que o que há do outro lado é mais vasto e amoroso do que jamais imaginaram. Superar o bloqueio do ego não é tarefa simples. É um processo que envolve aprender a confiar no invisível, deixar de lado a necessidade de controle, abrir-se para o mistério e a incerteza,
Aceitar que a alma sabe mais do que a mente pode compreender, mas a recompensa é imensa. Ao aceitar o sono como portal para a alma, você começa a acessar camadas profundas de cura, sabedoria e transformação. O medo da morte, que habita no ego, começa a se dissolver, substituído por uma confiança serena na continuidade da existência. E a vida, por sua vez, ganha um novo significado. Não é mais um ponto final, mas um capítulo numa jornada eterna. Pense no sono como um momento sagrado em que a alma busca libertação. É como se a cada noite ela sussurrasse para você: venha, eu te mostro quem você realmente é, além do medo, além do tempo, além da forma. Mas o ego, que comanda seu estado desperto, muitas vezes reage com dúvidas, resistências e medos. No entanto, a alma não se rende. Ela continua a se aproximar, noite após noite, oferecendo um convite, suave, mas insistente, para que você atravesse a porta. E essa porta é o portal do sono profundo, onde o que parece escuridão é, na verdade, uma luz disfarçada. Dentro de você, há um duelo silencioso que acontece na hora de dormir. O ego quer manter tudo sob controle, preservar a segurança da identidade, evitar o desconhecido. Ele alimenta pensamentos acelerados, dúvidas, medos que surgem no silêncio do quarto escuro. Mas a alma quer o contrário. Quer que você solte as amarras, entregue-se ao mistério, abra mão do controle e confie. Essa luta interna pode gerar angústia, dificuldade para dormir e sensação de desconexão. Mas ela também é o caminho para o despertar. Cada vez que você resiste, o ego se fortalece. Cada vez que você entrega, a alma ganha espaço. Para atravessar o portal do sono como portal da alma, é necessário coragem. Coragem para enfrentar o desconhecido. Coragem para aceitar que há algo além da mente e do corpo. Coragem para se abrir para uma experiência que desafia toda a lógica. Esse processo é uma verdadeira iniciação espiritual, e aqueles que passam por ela começam a perceber mudanças profundas em sua vida diária. Sentem maior paz interior, experimentam sonhos lúcidos e simbólicos, têm acesso a insights e curas emocionais durante o sono, desenvolvem uma relação mais amorosa com a morte e o mistério da vida. Quando você começa a reconhecer o sono como um portal para a alma, a vida ganha um novo ritmo. Você não vê mais o descanso noturno como mera pausa, mas como uma travessia. Isso transforma seu relacionamento com o medo da morte, porque você aprende que a alma é eterna e que o corpo é temporário. Esse despertar permite que você viva com mais leveza, mais presença e mais amor. A consciência da alma se expande e o ego, embora presente, começa a aceitar sua pequenez diante do mistério infinito. Desde as primeiras civilizações, o ser humano tenta explicar a morte, o sono e o mistério da existência. Mas, paradoxalmente, o conhecimento sobre a alma e suas jornadas foi sendo obscurecido, silenciado e até proibido em muitas culturas. O ego coletivo, representado pelas instituições religiosas, científicas e sociais, cultivou o medo da morte para manter o controle, porque o medo paralisa. O medo faz você aceitar narrativas superficiais, dogmas rígidos e ignorar seu poder interior. O sono, com sua profundidade espiritual e seu convite ao mistério, sempre foi visto com desconfiança. Não era conveniente que as pessoas percebessem que elas são mais do que corpos temporários, que a morte não é o fim. Assim, a história oficial escolheu ver o sono como mero repouso físico e a morte como um fim definitivo. A ciência moderna, com sua postura positivista, tende a reduzir os fenômenos humanos àquilo que pode ser medido e observado. Assim, o sono é estudado como um processo cerebral, um mecanismo fisiológico, mas as dimensões espirituais que ele revela são invisíveis para essa abordagem. E o medo da morte, tão profundo e ancestral, não é algo que a ciência consegue abordar plenamente. Essa limitação científica mantém a maioria das pessoas numa zona de ignorância confortável, onde o ego não precisa enfrentar sua própria eternidade. Além das instituições, dentro de cada um, existe uma batalha silenciosa.
O ego pessoal cria defesas para não aceitar a ideia da eternidade da alma, pois isso implicaria em mudança radical na identidade. Aceitar que o sono é um portal para a alma é também aceitar que somos seres eternos, multidimensionais, muito além da forma física. E isso exige coragem para abandonar velhas crenças, medos e a sensação de segurança naquilo que é conhecido. Por isso, o ego bloqueia, resiste, sabota. Mas esse véu começa a se romper. Com o avanço das pesquisas multidisciplinares, com a expansão das terapias de regressão e com o despertar espiritual coletivo, mais pessoas começam a enxergar o sono como o que realmente é, um portal para a alma. Esse despertar é um convite para que cada um liberte seu ego das prisões do medo e abrace a verdade da eternidade. E esse processo, apesar de difícil, é essencial para a verdadeira cura e a liberdade espiritual. Agora que você conhece a profundidade do sono, esse portal sagrado onde a alma se encontra consigo mesma, o convite é para que você aceite a coragem de atravessar essa porta. A vida nos oferece muitos desafios, e o maior deles é sempre o medo do desconhecido. Mas a alma sabe que o maior mistério, na verdade, é a maior oportunidade. A possibilidade de despertar para a sua eternidade. A coragem para passar pelo portal do sono, para aceitar o que a alma revela na travessia, é o passo fundamental para a liberdade espiritual. Ao longo dessa jornada, o medo da morte se dissolve na luz da compreensão. Você percebe que a morte não é um fim, mas uma transformação, e que ao dormir você já vive essa transformação várias vezes. Essa sabedoria traz paz, acalma a mente e suaviza o coração. Você passa a olhar a vida com mais presença, mais amor, mais leveza, e entende que o sono não é fuga, mas reencontro. Com essa consciência, cada momento se torna precioso. Cada noite, um reencontro. E cada despertar, uma nova oportunidade de integrar o que foi vivido no silêncio do sono. Você não está mais preso ao medo. Você caminha com a alma desperta, com o coração aberto e com a certeza de que essa travessia é parte do que você veio realizar aqui. Antes de dormir, faça desse momento um ritual sagrado. Respire fundo, coloque a mão no peito e entregue-se ao mistério do sono. Diga para si mesmo: eu tenho coragem de atravessar a porta. Eu confio na jornada da minha alma e aceito a paz que vem com o despertar. Esse simples ato já é um passo para transformar o medo em luz. E a luz, como sabemos, é o caminho da alma. Quando a noite chegar e você fechar os olhos, saiba que não está se despedindo do mundo. Está apenas atravessando uma porta sagrada. O silêncio que você encontra não é vazio, é o abraço da eternidade. Você não está só desligando o corpo. Está permitindo que a alma viaje, se liberte e se encontre. Mesmo que o ego sussurre dúvidas e medos, a alma sabe, ela sente e espera. Antes de dormir, faça desse momento uma semente. Respire fundo e diga para si mesmo: eu tenho coragem de atravessar a porta. Eu confio no caminho da minha alma e aceito a paz que ela me oferece. Que você acorde amanhã com a serenidade de quem sabe que vive uma jornada eterna. E que noite após noite, essa coragem cresça dentro de você. Porque o sono não é apenas repouso, é reencontro, é passagem, é vida. Até a próxima travessia, que sua alma encontre sempre o caminho para a luz. Se essa mensagem tocou sua alma, curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se para mais conteúdos que iluminam seu caminho. Nos comentários, conte: você já sentiu que o sono é uma porta que seu ego tem medo de atravessar? Sua experiência pode inspirar outros a despertar.